Semana Nacional do Trânsito, e o tema desse ano, 2021, é No Trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Esse trecho que nós estamos agora aqui na Avenida Coronel Cordeiro, já mais à frente, a Avenida Dr. José Lourenço Mourão, nós estamos exatamente no sinal aqui próximo à padaria, que também dá acesso ali à ponte, já a região da Vila, aqui na cidade de Pedro II. E nessa reportagem especial, nós vamos estar falando sobre o trânsito de Pedro II, pegando opiniões das pessoas, colhendo informações do trânsito aqui da cidade de Pedro II, para a gente saber a opinião das pessoas em relação ao trânsito aqui da cidade de Pedro II. Por exemplo, o que precisa ser feito para melhorar o trânsito? Precisa de mais fiscalização? Precisa de mais guardas de trânsito para fazer o trabalho de fiscalização? Precisa mais consciência das pessoas para que o trânsito possa fluir bem aqui na cidade de Pedro II? Pode ficar super à vontade para você participar com a gente aqui nessa reportagem especial. E no nosso quadro O Povo Quer Falar, do Jornal da Imperial desta sexta-feira, a gente vai tratar também sobre esse assunto. Ouvindo a população de Pedro II para falar sobre o trânsito aqui na cidade. Aqui comigo o senhor? Gilvan. Gilvan de quê? Gilvan Severino da Silva. Você mora onde, Gilvan? Eu moro na Terra Dura. Terra Dura. Sobre o trânsito de Pedro II, qual é a sua opinião? Sinceramente, eu estou achando uma bagunça. Aqui a pessoa dá seta para um lado, entra para outro. Bota os amarelinhos na rua, bota os homens na rua para trabalhar, porque evita acidente. Está morrendo muita gente por causa que tem muita imprudência no trânsito. Muita imprudência. E eu, na minha opinião, a bagunça, isso teria que acabar dentro de Pedro II. Eu vejo o nosso trânsito, assim, mal distribuído, assim, a respeito sobre as autoridades que trabalham no trânsito, a S-Trans. Nós estamos em frente a uma repartição, um órgão que é do governo, que não precisa ter a fiscalização, porque as placas já nos ensinam a proibição de estacionamento. Eu vejo que os guardas da S-Trans estão mal distribuídos. Deveria ficar em setores, por exemplo, onde tem mais fluxo de carro, nos semáforos e nas vias que são via descendo e subida, chamada uma via contra a outra, que muitas das vezes acontece. A maioria da população de Pedro II ainda não chegaram a tirar a habilitação, onde vem a nos ensinar o que é vias mão descendo, mão subindo. Eu vejo que as autoridades da S-Trans não estão bem distribuídas na cidade. É esse o meu ponto de vista sobre o nosso trânsito. Não precisaria de uma fiscalização maior? Exato, eu aconselharia, como pagador de impostos que eu sou e também motorista, que eu me considero motorista porque eu tenho minha CNH, e vejo que está mal distribuído, deveriam trabalhar mais. Eles trabalham pouco, produzem pouco. Então, meu ponto de vista, eles deveriam trabalhar mais e orientar mais a população de Pedro II. Estamos no cruzamento da rua Alto Freire com a Avenida Dr. José Lourenço Mourão. Esse cruzamento exato aqui da rodoviária, terminal rodoviário da cidade de Pedro II. Aqui, muitas pessoas já se envolveram em acidente de trânsito. Inclusive, já teve até morte no trânsito nesse local exato onde nós estamos nesse momento mostrando as imagens do trânsito da cidade de Pedro II. Há uma promessa de que esse cruzamento aqui da rua Alto Freire com a Avenida Dr. José Lourenço Mourão, mais à frente ali a Avenida Coronel Cordeiro, que dá acesso ao Vila das Flores e que também aqui Alto Freire dá acesso à região do bairro Caixa d'Água e bairro Boa Esperança. Aqui há uma promessa que vai ter semáforo, ou seja, sinal de trânsito.
já há uma discussão, inclusive na Câmara de Vereadores, para que sejam implantados semáforos aqui nessa região, exatamente com o objetivo de diminuir o número de acidentes aqui nesse ponto que é bastante crítico. Nós vamos ouvir também uma das categorias que trabalha no trânsito, que são os mototaxistas, aqui de Pedro II. Aqui comigo, Tarcísio Pereira. Qual é a sua opinião sobre o trânsito aqui de Pedro II, Tarcísio? Então, Tony, o trânsito aqui para nós hoje, a gente vê que não é um trânsito bem legal, entendeu? Eu acho que está precisando mais da melhoria. E alguns semáforos que tem, muitos não obedecem, entendeu? Devido a achar que pode não acontecer um acidente, pior que acontece, né? Ultimamente vem acontecendo muitos acidentes, são aquelas pessoas desatentas. Às vezes aqueles que andam com mais cuidado, com mais responsabilidade, é os primeiros a acontecer algum acidente com ele, porque ele anda com cuidado, mas tem aqueles irresponsáveis e às vezes acontece um acidente. Então eu acho que nossa cidade, cada dia que passa, está crescendo, está merecendo mais semáforos, principalmente na avenida principal, que é a Coronel Cordeiro, né? É isso, a gente pede para as autoridades, né, da nossa cidade, que são um poder maior, para a organização da cidade, para o trânsito, entendeu? E que cada dia que passa a gente vê que está melhorando, e a gente quer que fique cada dia melhor a nossa cidade, porque é crescendo, é cidade turística, cidade que vem muitos turistas de fora, então a gente merece ter uma cidade bonita. Também veio ouvir dono de autoescola. Aqui comigo, Vitor Liderança, da Autoescola Vitor Liderança, aqui da cidade de Pedro II, que tem uma atuação muito grande aqui nessa região norte do estado do Piauí. Bom dia, Tony. Bom dia a todos os internautas, ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento. Imensa satisfação tê-los aqui na Autoescola. E para falar de uma data tão importante que é a Semana Nacional de Trânsito, mas comprometendo a nossa cidade, né? E região, circunvizinhas. O Senatran, que agora é a Secretaria Nacional de Trânsito, agora não é mais Denatran, né? Através dessas demandas de legendas, ele estabeleceu essa Semana Nacional de Trânsito com o tema Sua Responsabilidade no Trânsito Salva Vidas. Olha só que tema pesado, né? Dentro de Pedro II, na nossa visão técnica da coisa, porque existe a visão usual da sociedade, existe a visão dos técnicos de quem trabalha com educação para o trânsito, que é o nosso caso aqui, que a gente tenta sempre fundamentar uma educação para o trânsito aqui em Pedro II. E não é tarefa fácil, Tony. É muito complicado você querer habilitar pessoas numa cidade em que Pedro II ainda é uma cidade provinciana, podemos assim falar, em relação a trânsito. A nossa estrutura física do trânsito de Pedro II, ele não foi feito, a nossa cidade ela não foi feita para comportar uma circulação segura. Diga-se de passagem, o nosso meio comercial hoje em dia não tem um local para você estacionar. Cidades grandes por aí afora, quando vão fazer um grande pavimento, grandes meios comerciais, a primeira coisa que ele se preocupa é onde que vai o pessoal estacionar o carro e a moto. Pedro II, infelizmente, nós não temos isso. Então, batendo assim de forma bem pragmática, tentando assimilar a Semana Nacional de Trânsito com Pedro II, digamos que hoje Pedro II tem a grande carência na questão da educação da sociedade. Eu já não abordaria nem questão de fiscalização, porque a fiscalização é algo que deve ser batido com respeito e responsabilidade. Mas pensando assim de forma assim bem mais real da coisa. Pensa comigo aqui uma coisa, imagina Pedro II se fosse uma cidade que tivesse uma municipalização eficiente, se tivessem guarda de trânsito equipado para dar suporte de segurança para os usuários do trânsito. Aí eu pergunto a você nesse momento, será que mudaria alguma coisa? E não vão pensar que eu estou falando isso pensando no bolso do Vitor Liderança, não. Eu estou falando de forma geral. Hoje o nosso semáforo ali próximo à ponte, para o pessoal começar a ver com outros olhos ele, eu até falei isso aqui na outra reportagem que eu fiz, foi obrigado um carro virar. Aconteceu um acidente para o pessoal começar a pensar em parar naquele semáforo. Então Pedro II necessita de uma sinalização eletrônica. No ponto de vista assim, técnico, eu já acho que já seria bem interessante que começassem a colocar um monitoramento eletrônico na avenida. Por que não?
Por que não colocar um monitoramento? A gente sabe que nós temos uns guardas de trânsito aqui na cidade hoje, muitos, inclusive a maioria efetivos, que poderiam estar muito bem hoje guardadinhos numa sala de monitoração, uma sala de monitoramento lá, fiscalizando o trânsito, através de câmeras sendo colocadas durante a avenida. E, de certa forma, o segundo plano seria a aplicação da penalidade para os condutores infratores, né? Então, nós temos que começar a ver essas coisas. Pedro II é uma cidade, gente, que acontece muitos acidentes. A maioria dos casos é ocasionado por falha humana. Então. A maioria dos acidentes que são acometidos hoje em dia é falha humana. Não é nem só em Pedro II, em nível nacional. Né? É pessoas que não respeitam velocidade. São pessoas que andam, na maioria das vezes, sem capacete. O capacete ele não evita um acidente. Nós sabemos disso. Mas o capacete, ele resguarda a sua segurança. Pessoas que, na grande maioria das situações, gente, bota lá, anda sem cinto de segurança, toma aquela cervejinha, sai por aí dirigindo ou pilotando, são fatores que vão evidenciar acidentes aqui em Pedro II. Então, tudo isso aí é desencadeado por uma falta de fiscalização. Tony, eu viajo muito por cidades do Ceará, em que cidades bem menores do que Pedro II, mas todo mundo anda com capacete, todo mundo anda com seu veículo legalizado. Isso é bom até para o município, quando a sociedade se educa, falando de forma assim tributária, né? Digamos assim. Então, Pedro II, nesse momento, já está na hora de começar a ver com outros olhos a questão do nosso trânsito. Né, pessoal? Vamos focar na segurança, vamos trabalhar com responsabilidade, vamos procurar fazer um trânsito seguro, porque trânsito é vida. Trânsito é vida. Uma conduta errada que você toma ao dirigir ou pilotar pode ser uma vida que você está tirando ali na frente. É a própria vida. Então é basicamente isso, Semana Nacional do Trânsito. Um tema assim, bem interessante, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. E isso é muito importante, muito bem elaborado. Então participe. Mande seu áudio para o nosso telefone WhatsApp 86 3271 1212.